Todos encontrados, vamos nos colocar em pé com reverência à palavra do Senhor e vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, aleluia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são os da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Pai bendito, aplica a tua palavra nessa noite, Senhor, em cada coração, em nome do teu Filho amado Jesus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Hoje pela manhã nós estivemos ali em Caruaru participando do culto fúnebre do nosso colega, pastor Daniel, que morreu com problema relacionado à questão do coração também. Ele teve AVC, não é? E aí depois teve ali problema de pulmonia pulmonar e dormiu no Senhor. E hoje o pastor trazendo aquela palavra, o pastor Nicasso, como também nosso presidente ali da denominação, Ismael e tantos outros, falaram muito sobre a fé daquele homem, a confiança que aquele pastor tinha em Deus. E o que nos chamou a atenção de ver um homem de Deus, como foi o pastor Daniel, a confiança que ele tinha no Senhor, a fé que ele tinha em Deus. E a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Todos que conseguiram vencer na fé, todos que conseguiram triunfar na fé, todos que conseguiram dar a volta por cima, foi através da confiança em Deus, da fé que eles tinham em Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. Ele chama-nos a atenção para o nosso pai Abraão, quando ele diz que é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado. A confiança que Abraão tinha no Senhor. A gente vê desde o nascimento do seu filho, filho da promessa. Depois acontece que Deus pede a ele o seu filho e ele prontamente atende. E louvado seja o nome do Senhor. A confiança que ele tinha em Deus fez com que ele fosse hoje e é hoje chamado como o Pai nosso, o Pai da fé. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você tem andado por fé ou por vista? Você tem andado nessa vida que o Senhor nos dá, confiando naquilo que você vê,
Ou como o escritor aos Hebreus vai dizer, que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, e a certeza e a convicção de que aquilo que você não vê vai acontecer em nome de Cristo Jesus. Isso é fé, é confiança no Senhor. E meus amados irmãos, olhando para esse texto, quando Paulo diz que, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, se referindo a mim e a você. Por isso que quando Jesus chega para Tomé, que chama a atenção dele, porque ele tinha falado lá atrás, se eu não pegar nele, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, eu não vou crer que ele ressuscitou, porque tinham falado para ele de forma nenhuma. Eu acredito, vocês viram, mas eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar. E aí quando Jesus se aproxima dele, Jesus o chama e diz: Tomé, toca aqui, toca em mim. Veja que o Espírito não tem carne e osso como eu tenho. E aí Tomé toca nas suas chagas. E aí Jesus olha para Tomé e diz: porque viste, creste. Mas bem-aventurados serão aqueles que não vão me ver e crerão. Louvado seja o nome do Senhor. Se referindo a mim e a você. Irmãos, o que nos faz triunfar nessa vida é a nossa confiança em Deus, é a nossa fé em Deus. Eu conversava com um pastor que é presidente da Distrital, que teve um problema muito sério, do que eu tive também, e ainda está com esse problema, que é o pastor Bertone, e ele contando para mim ali, de como deu entrada ali no hospital 2 vezes. Ele mais jovem do que eu, seus 42 anos por aí, coração inchado, foram internados 2 vezes ali naquele hospital, e a segunda vez ele não vai sair. E ele estava assistindo um programa, um dos cultos nossos da igreja de Caruaru, chamado de culto de libertação. E ali Deus falou forte no seu coração, na sua vida, falando para ele que se ele cresce, ele iria se levantar dali. Se ele confiasse, ele ia sair dali. E ele, irmãos, ele acreditou naquela palavra que estava sendo ministrada pelo pastor de Castro. E ele disse: Senhor, eu creio. E hoje eu conversava com ele lá, vendo assim, olhando ele, dizendo: pastor, tanto eu como o senhor, nós somos prova viva de que o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ainda está no controle de tudo. E aí eu pergunto para você nessa noite: você tem andado por fé? Você tem confiado nesse Deus que você serve? Ou você tem colocado o seu problema maior do que o seu Deus? Jamais o seu problema será maior do que o seu Deus. Ele será maior do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque me viste e creste. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus a cada dia: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa confiança em Ti. Porque olhar para a vida do pastor Bertone, para a minha vida e para tantos outros que estão aí, é Deus puro nas nossas vidas. É Deus que tem agido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque Ele ainda é o médico dos médicos. Amém, irmãos? Ele ainda cura, Ele ainda sara. Ele é o nosso Jeová Rafá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque pela lei nenhuma carne seria justificada, mas unicamente pela fé em Cristo, como está escrito, não é? E o justo viverá da fé. A parte final do verso 11. Porque o justo viverá da fé. Então Deus nos convida nessa noite, a mim e a você, a passarmos a viver mais pela fé, a confiarmos mais no Senhor. Alguém chegou para mim e disse: pastor, a gente está pagando o terreno com dificuldade, os R$1.000 com dificuldade. Como é que a gente vai ter condição de construir essa igreja? E aí a minha resposta foi: Jeová Jireh.
Deus proverá. Como o seu servo respondeu, né? Para o seu filho, quando estava ali subindo para ser imolado, para ser morto, para ser sacrificado. Seu pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, tudo, mas aonde está o cordeiro? E a resposta do pai foi: Jeová Jireh. Então foi o que eu respondi para esse irmão: Jeová Jireh. Deus nos ajudou. Essa é a quarta, né, igreja que a gente constrói para a glória dele. A primeira ali em Toritama, duas aqui no Brejo, com tanta dificuldade. Então essa quarta não será diferente em nome de Jesus. Ele vai mandar os recursos.